Oi, aqui é o Vinícius Maltauro, estou aqui no meu quintal, no Itatiaia. E se você acompanha os meus vídeos, sabe que o último vídeo que eu fiz foi falando sobre segue para o guia direto da parada, ou a segue de ponto fixo. Nesse vídeo eu vou aprofundar um pouco mais e falar de alguns detalhes sobre esse tipo de segurança que é relativamente novo, um pouco controverso, especialmente por ser novidade, e tem um monte de detalhes mesmo para falar sobre. Bom, então primeiro de tudo, se você não viu o outro vídeo ou não é familiarizado com o que eu tô falando, vale a pena ver o vídeo. Eu vou colocar o card aqui, então você pode clicar e aprender como é que monta essa ancoragem, o que está por trás disso. Se você já está familiarizado ou já viu o vídeo, vamos embora. Aliás, se você não viu esse vídeo, é porque você não se inscreveu no meu canal. Então aproveite, se inscreve, deixa o like, dá uma força. Estou tentando te ajudar com informação, me ajuda a fazer o canal crescer com esses pequenos gestos. Ok, então voltando para cá. Qual que é o objetivo aqui? Eu tenho três coisas que eu quero proteger nesse mundinho da escalada. Uma é o segue, a outra é a ancoragem e a outra, bastante importante igualmente, é o escalador que está guiando. Quando é que a segue de ponto fixo faz sentido na escalada? Ela faz sentido quando eu tenho o potencial de gerar uma força de impacto grande com uma queda de fator 2 ou uma queda direto na ancoragem. Então, queda forte direto na ancoragem, é isso. Por exemplo, uma via muito vertical e exposta, né, com uma grande chance, ou difícil, com a chance boa de o escalador cair antes de clipar a próxima costura, ou num negativo, né? Esse é o cenário. Se eu estou num rampão positivo, graduação fácil, eu posso continuar dando segue aqui da minha cadeirinha, como normalmente eu faço do chão, ou como tradicionalmente a maioria das pessoas fazem. E não tem problema, vai funcionar bem, a gente já está familiarizado e tal. Agora, nesses contextos, onde eu tenho um cenário mais vertical, ou mais até negativo, uma grande chance de tomar uma queda, especialmente uma queda grande, que gera bastante força de impacto, é quando essa técnica aqui brilha. Então, no outro vídeo, algumas pessoas fizeram algumas perguntas e a partir delas eu quis trazer, né, alguns detalhes agora da técnica. E uma das perguntas que eu recebi foi: eu posso dar segue com gri-gri nesse sistema? E a resposta é: não pode. Nenhum tipo desses freios assistidos que travam de uma vez, né? Ele precisa ser um freio mais manual, ou pelo menos mais lento. Então, qual que é a história? Imagina... Aqui eu montei um sistema super clássico lá dos franceses, onde eu estou usando meia volta do fiel para dar segue. Eu estou usando luvas aqui, e é importante usar luva nessa técnica, porque vai rolar um atrito, um atrito da corda com a minha mão, a corda vai deslizar um pouco no mosquetão, ou no freio, se for o ATC, se eu estiver usando, antes de parar completamente. E isso é importante, é parte do sistema, é parte da técnica. Então o que rola? Imagina aqui uma brincadeirinha com as forças. Eu tenho um escalador que sai escalando para cima, e no momento em que ele cai, ele ele tem uma aceleração, então ele vem aumentando a velocidade com a aceleração da gravidade, com a massa do escalador, aquela história toda. Na hora que ele encosta aqui no final, começa a desaceleração desse corpo que cai. Na hora que começa a desaceleração é quando a corda começa a puxar aqui do meu lado, certo? E se eu dou um pouquinho mais de corda, essa desaceleração é mais lenta. Eu vou parar um pouquinho e usar um paralelo que é muito fácil para todo mundo entender, até para quem não é escalador. Imagina um paraquedista pulando do avião. Então ele pula do avião, ganha uma certa velocidade, abre o paraquedas e desce suavemente no paraquedas, tira um par de selfies e posa suavemente no chão. Naquele contexto, o que aconteceu? O paraquedista pulou e tem uma aceleração, né? Com essa aceleração a velocidade dele vai aumentando, chega a uma certa velocidade que ele solta, aciona o freio dele. E o freio dele é o paraquedas, e o que esse freio faz é diminuir o tempo entre a velocidade máxima
e a velocidade mínima, a velocidade zero, o momento em que ele para lá no chão. Nesse caso, o impacto do paraquedista com o chão deveria ser super suave, porque o freio dele, que é o paraquedas, é super eficiente. No nosso caso, e o impacto do paraquedista é contra o chão. No caso da escalada, numa queda do guia num vertical ou num negativo, é a mesma coisa. Ele pula lá do avião, né, do crux, e ele começa a cair, ele vem aumentando a velocidade, e, alta energia, uma força grande que ele pode gerar lá embaixo. Se o paraquedista tivesse pulado de paraquedas, mas não abrisse o paraquedas, ele ia bater e parar de uma vez. Então a velocidade máxima, o tempo entre a velocidade máxima e a velocidade zero ia ser uma fração de segundo e por isso ele ia se machucar. Simplificando a história, é isso. Aqui então a gente quer aumentar um pouco o tempo de desaceleração da queda do escalador. É por isso que eu quero deixar a corda correr um pouquinho. Se eu seguro de uma vez, ele dá um tranco mais forte. Esse tranco mais forte vai ser prejudicial para o escalador, que vai tomar um tranco mais forte, e para o chão, que no meu caso não é chão, porque ele não cai no chão, ele cai na parada, né? Então é a parada que vai tomar o outro tranco. Esse tranco vai ser forte, então eu quero suavizar isso, especialmente se eu estou preocupado com a qualidade das minhas ancoragens. Eu quero fazer isso de qualquer forma, certo? Dar uma suavizada. Agora, imagina se ao invés de ter esse sistema, eu tenho a seg direto da minha cadeirinha. Nesse caso, quando ele cair, vai rolar um efeito polia. Aqui, deixa eu soltar aqui o freio e fazer só uma... Vou montar aqui do mesmo jeito como se eu estivesse dando seg direto da cadeirinha. Beleza, então seria mais ou menos isso, né? O que a gente tradicionalmente faz numa saída de uma parada. Se o escalador cai, ele cai aqui. Se é um tranco suave, de novo, positivo, rampão, tal, menos problema. A força que esse escalador vai gerar é bem menor. A capacidade dele de destruir a si próprio e as coisas aqui é menor nesse caso. Mas nós estamos falando daquele caso mais extremo. Naquele caso mais extremo, aquele mosquetão ali em cima, ele vai funcionar como se fosse uma polia. Se você viu o meu vídeo sobre polias, você sabe o que é isso aqui, é 2 para 1. Quero fazer uma pausa aqui para esclarecer uma coisa. Esse é um sistema 1 para 1, tecnicamente, mas da maneira que ele está configurado, ele gera 2 vezes a força na ancoragem, como você pode ver nesse esquema. Então, se eu tenho 1 de força aqui, para isso daqui estar estabilizado, eu tenho que ter 1 de força do outro lado. E esse 1 de força do outro lado vai vir de mim. Então, o que esse escalador aqui, né, caindo, vai gerar de força, eu tenho que compensar com o meu corpo do outro lado. Então, para ancoragem, né, na teoria, eu tenho o dobro de força. Eu tenho o dobro de força na ancoragem. Comparando com quando eu tenho a seg direto da parada, eu tenho metade, só o peso, só a força que o escalador gerou caindo. Nesse caso tem ele e eu. Então eu falei até agora do problema para o escalador, que ele toma um tranco maior, se for com gri-gri, né? Se for nessa seg aqui, para o escalador não faz grande diferença, porque eu tendo a ser jogado para cima e daí dá uma suavizada, uma dinamizada na queda do meu escalador. Para a parada, a força é bem maior nesse caso. Ela na prática não chega ao dobro, porque o mundo real é diferente do mundo teórico, mas sim é significativa, é uma porrada bem maior na parada. Agora, o outro elemento que no cenário anterior, com a seg direto de lá, estava fora do sistema de verdade, que era o seg, agora eu faço parte do sistema e eu vou ser puxado para cima. E ao ser puxado para cima, eu posso perder o controle do meu freio. Se meu freio bater aqui, por exemplo, ele perde um tanto a capacidade de frear. Ele vira tipo um LSD, que a gente já falou em outro vídeo. E ele não trava tanto. Se eu sou puxado para a pedra e bato com a cabeça, com o rosto, coisa parecida, o meu instinto vai ser de me salvar. Se eu estiver usando um gri-gri, talvez o gri-gri segure, talvez ele bata aqui, desarme, enfim. O ponto que eu estou querendo chegar é, pro seg é péssimo isso daqui, certo? Então eu vou voltar aqui lá para minha configuração de seg de ponto fixo. Recapitulando então, por que não é legal dar seg de gri-gri? A força de impacto vai ser maior se eu usar um gri-gri e eu preciso dinamizar essa queda quando eu tenho um fator de queda tão grande como um fator quase 2 aqui nessa parada,
que é importante que eu use um sistema que me permita dar corda, já que eu não estou me movimentando aqui, não tem um platô como a gente tem no chão, né? Quando eu dou segue com grigri no chão, o que eu uso para dinamizar a queda é o movimento do meu corpo, eu sendo voando para cima um pouco, dando uns passos para frente. E aqui eu não tenho essa liberdade de movimento, tá tudo meio travadinho aqui, que tem os seus lados positivos. Mas focando na história do grigri, o grigri freia de uma vez e não é isso que eu quero aqui. Aqui eu quero dinamizar a queda, é por isso que eu preciso de um sistema manual e é por isso que eu preciso de luvas. Então luvas sim, grigri não nesse caso. O outro ponto que eu falei era proteger as três coisas: proteger o escalador, proteger a parada e proteger o segue. Se você entendeu, me conta aqui nos comentários o que eu protejo quando eu faço assim. O que acontece com o escalador, o que acontece com a parada e o que acontece com o segue. Agora, movendo em frente, vamos pensar que o escalador subiu e clipou uma primeira proteção boa, não a primeira proteção qualquer. Se o cara botou, né, tô escalando com minha parceira, ela colocou um netzinho super ruim, né, é o que tinha para colocar e clipou nele, eu não tô contando essa proteção. Eu tô contando a hora que ela colocar uma próxima proteção realmente sólida que dá para confiar. Nessa hora, a minha preocupação com o escalador e com a parada diminui um pouco. Porque agora as coisas já estão mais sob controle. A parada já não vai sofrer um impacto tão grande, porque o meu reenvio já não é mais ela, já é lá em cima. O meu fator de queda diminuiu, a porrada dessa queda diminuiu. O foco agora é principalmente o segue. Se eu estou dando segue aqui de mim, e depois dessa segunda proteção, minha parceira está tocando em frente e toma uma outra queda, ela poderia me puxar para cima e de novo ter todo aquele problema de eu perder o controle da segue. É só esse, quer dizer, esse é o grande foco a partir da primeira proteção boa, né? Se eu quiser agora trocar para segue para mim, é uma avaliação que você pode fazer, né? Ou então manter aqui dependendo de cada caso. É importante conhecer as ferramentas, o que elas têm de bom, as limitações que elas têm e saber aplicar do jeito certo, na hora certa, depois de ter treinado, praticado, talvez ter feito um curso sobre isso. Beleza, então falei sobre a segue, né, do guia saindo aqui direto e depois que ele clipa lá, o que muda. Tem um ponto importante aqui que é legal pontuar, que é a diferença de peso entre segue e escalador. Essa história de proteger o segue, ela fica mais exacerbada e mais importante quando o segue é significativamente mais leve do que o escalador, né? Um guia muito pesadão tomando um tombo pode machucar a pessoa que está dando segue e pode gerar uma catástrofe. A pessoa pode perder o controle, né? O segue pode perder o controle, se machucar e machucar outra pessoa. Tem mais um ponto que eu queria falar, que é o que acontece quando eu tenho um grampo só, como acontece algumas vezes no Brasil, né? Eu não tenho uma parada dupla, eu tenho um ponto só de proteção. O que eu faço nesse caso? Bom, vida real, é sempre melhor ter dois grampos, né? Uma parada dupla, então só para te mostrar como seria um grampo, eu não vou tirar meu segundo ponto não, eu vou manter ele aqui, mas imagina que eu tô só com um. Se eu tô só com um ponto, eu posso eliminar a fita e ir direto tudo num mosquetão, de repente um mosquetão HMS lá. Mas a grande pergunta, a grande questão aqui é, se eu só tenho um ponto e agora eu estou extremamente preocupado em proteger a parada, porque ela é um tanto mais frágil, certo? Ela não é mais redundante, eu quero fazer a segue direta da parada ou eu quero fazer a segue da cadeirinha pro guia nesse caso? No fim das contas vai voltar para aquela história da polia, lembra? Se eu tenho o escalador caindo aqui, eu tenho basicamente né? Então um T, né, uma força aqui do escalador caindo, ela vai ser transferida para a parada, um pouquinho dela vai ser transferida para aqui, lembra que eu vou segurar com a mão, a corda vai dar aquela escorregada? Então tem um pouquinho do outro lado, mas não é o mesmo tanto para equilibrar. É quase que se o escalador caísse direto na parada e pronto, né? Comparando com eu dando segue daqui, que é um 2-1, consequentemente muito mais força na parada. Então, por mais louco que pareça,
Se a parada é frágil, o melhor que eu posso fazer para proteger essa parada é dar segue direto dela. Isso vai proteger ela melhor do que eu dar segue da minha cadeirinha redirecionando nela. Faz sentido? Outra opção que eu teria, e aí eu já estou falando agora de um outro tipo de terreno, era não usar a parada e dar uma segue direto do corpo, mas isso agora seria só aplicável num terreno muito positivo, terreno alpino, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando. De novo, a segue pro guia direto da parada é boa e o lugar dela é quando eu tenho uma situação de escalada vertical ou negativa, mais ou menos exposta, mais difícil, onde eu tenho uma chance grande de uma queda do guia e essa queda ser violenta, ela ser forte, fator de queda grande, força de impacto grande gerada durante a queda. Beleza? Se essa informação foi útil, de novo, dá um joinha aqui. Manda para seus amigos, manda para aqueles pentelhos que não querem saber de coisa nova, que estão vivendo nos anos 80 até hoje, que é exatamente para eles que essa informação foi feita. Um abraço e até a próxima.